Márcia. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, a convite de Tereza, minha colega de trabalho. Eu sou Célia Farias, trabalho na Vigilância Sanitária e alguns de vocês, a maioria não me conhece, mas muitos me conhecem, né? Eu vou ter uma conversa com vocês sobre águas envasadas. Para alguns têm, outros não. Pode ir. Aqui eu estou vendo muita gente conhecida, certo? Minhas colegas de trabalho, minhas irmãs. Menino, porque você é muito considerada, Celinha. Recebi 1000 mensagens falando que você é maravilhosa. Então a gente vai começar a conversar ou não? Podemos? Sim! Fala então, o pessoal qual é a diferença. Vou começar com vou falar para vocês assim, nós temos dois tipos, temos as águas envasadas, né? Antes de falar nas águas, eu vou falar no nosso trabalho, né? Que nós trabalhamos na vigilância sanitária e esse trabalho ele não é muito reconhecido para o povo, mas é um trabalho de instituição e nós temos uma visão ampliada. Nós vemos lá na frente, temos visão de futuro, certo? Então, quando as pessoas não sabem, quando nós exigimos algo numa empresa ou orientamos a população, é porque nós já vimos que aquilo ali ele é um risco, tá? A pessoa corre perigo e o perigo ele pode a probabilidade de ocorrer um risco, certo? Então, as águas envasadas é o que eu vou falar hoje, são dois tipos, né? A água mineral, né? Que ela vem de fontes naturais. Existem dois tipos, aquela de surgência, aquela que jorra do solo, que é lindo. Aqui em Natal nós temos duas, temos a água Santa Maria e tem aquelas que são de subterrâneas, né? Que são de poços. Então, elas têm uma composição constante, elas não mudam a composição. Tem alguma coisa que está fazendo erro. Aí, no caso, elas têm uma composição constante e tem de minerais, de sais minerais e oligoelementos. Esses oligoelementos eles são zinco, ferro, manganês, alguns elementos que são flutuantes na composição da água. E essas águas elas são analisadas por nós, pela empresa, a cada lote, né, de dia, que é considerado dia, as empresas fazem análise. Talvez algumas pessoas não saibam, mas essas águas elas são muito, muito bem cuidadas. Elas são analisadas todos os dias pelo laboratório da empresa, que é obrigatório a empresa ter laboratório. Além do mais, ele tem de fazer uma análise em laboratório externo, para comprovar a qualidade da água dele. E nós, da Vigilância Sanitária, que vocês talvez não saibam, mas nós temos um programa de monitoramento da qualidade sanitária dos alimentos, que nós coletamos alimentos do estado todo. Então, as águas, elas estão em primeiro lugar, e a nossa coleta é trimestral. Então, nós coletamos água mineral, coletamos 15 garrafões, que é uma amostra representativa do lote. E aí, 5 são do detentor, e 10 a gente leva para o laboratório. Isso é um trabalho muito árduo. As pessoas que fazem isso aí, a gente tem 2 coletores que fazem isso aí. Mas aí a gente não vai se deter nisso, né? No trabalho da gente. Essas águas, elas são consideradas águas vivas, né? Porque elas são puras como a natureza criou. E aí elas não passam por nenhum tratamento, né? E aí, às vezes, quando elas não são bem tratadas, elas ficam verdes. Né? Que eu vou falar isso mais tarde um pouco. Interessante. Ficam verdes, por quê? Porque elas contêm microalgas, né? Que na presença da luz artificial ou da luz solar, elas fazem fotossíntese. Então, ela fica verde. O garrafão, ele é turvo, né? Um pouco azul claro, e aí você não vê. Mas quando você coloca num copo ou numa jarra, você vê a cor da água, que ela está esverdeada, né?
e elas não passam por Caramba. nenhum tratamento, não é permitido nenhum tratamento. Os equipamentos, eles passam por tratamento, mas a água não. Ela é envasada depois que passar por processo de lavagem, todo por máquina, e elas seguem. Aí eu vou falar agora da outra água, para depois eu mostrar uma e outra, né? Para vocês compararem. Então, nós temos a outra água, que é uma água industrializada. Essa água chamamos de água adicionadas de sais. Ela até de fonte comum, pode ser de rio, pode ser de açude, pode ser de poço também. E ela deve obedecer aos padrões da água, das normas de potabilidade da água, antes dela ser tratada e ser envasada. Então, antes disso, ela tem de estar igual ao padrão da água de potabilidade para consumo humano. Para quem não toma água envasada, ela tem de seguir aquela... no caso, ainda estamos com a portaria de consolidação número 5, anexo 20, né? E aí... ela passa por diversos tratamentos de filtração. Cada etapa, o mais conhecido é a dessalinização, que é feita pelo tratamento de osmose reversa, que ela tira 90% de colóides, de contaminação, dos sais, né? E aí há um ajuste nesses equipamentos para que ela não retire todos os sais da água, porque, do contrário, essa água não tem sabor. Se você tomar, você beber essa água, você nem sede, a sua sede passa. Então, você tem de ter os sais, de preservar alguns sais e acrescentar outros. Os sais permitidos para acrescentar são os sais de cálcio, magnésio, potássio, sódio e seus, no caso, são potássio, sódio, né? Todos de grau alimentício, na forma de bicarbonato, de carbonatos, de cloretos, sulfatos e citratos. Eles têm de ser colocados antes de serem envasadas. Aí vocês já devem ter visto, quando passam em frente a uma água, que tem uns reservatórios inox enormes, né? Então, ela é preparada e fica naquele reservatório, e daquele reservatório ela é envasada. Certo? Então, ela obedece ao mesmo padrão de qualidade. São os mesmos ensaios. Coliformes totais, coliformes termotolerantes, enterococos, pseudomonas e clostridio sulfito-redutores, todas elas, né? E o fisicoquímico, elas obedecem à legislação a 274, a resolução 274, porque ela pede uma lista de contaminantes orgânicos, inorgânicos e de agrotóxicos. Essa lista de agrotóxicos, ela é pequena, mas na portaria de consolidação, que está sendo revista ainda, né? Terminou a consulta pública, ela vai ser republicada. Que ela muda o número e de 4 em 4 anos ela é atualizada. A água mineral, tem um regulamento de boas práticas que nasceu aqui no Rio Grande do Norte. Eu participei. Foi, sim. Né? Sim. Eu tenho que falar, né? A Vigilância Sanitária do Estado foi quem teve a ousadia, né, de falar com a Anvisa e falar que nós não podemos fazer inspeção em águas com resolução de indústria de doce, porque o processo produtivo é muito diferente, né? Então, nós fizemos uma proposta, a Anvisa acatou, veio todo mundo para cá, todos os estados, e ela nasceu aqui, a consulta pública. Depois nós fomos convidados, eu fui convidada até, e eu participei da consulta pública. Muito considerada. Estou falando aí, fofo, olha, tá vendo aí a convidada maravilhosa aí. E aí, no caso, a gente chama, no caso, essa resolução foi publicada em 2006, né? É a resolução 173, que ela tem, que é o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Industrialização e Comercialização de Águas, de boas práticas de águas minerais. Ela fala em água mineral natural e só em água natural. A água natural é uma água que nós não temos aqui, certo? Tiago entrou. Oi, Tiago. No caso, essa água eu vi muito em Brasília.
quando a gente fez um curso no Maranhão, né? Eu fui convidada para dar aula e eu vi a pessoa do DF, ela levou da vigilância do DF, e ela mostrou quantas águas as águas dela, ela só tem uma mineral, o resto, as outras demais são todas naturais. As águas naturais, elas são parecidas, a composição, ela se aproxima da mineral, mas ela não tem a mesma composição da água mineral, certo? Hoje é hoje da água mama. Menino, aqui tá cheio Quase de todo gente com essa mundo, Celinha. Aí, no Celinha, caso... me diga uma coisa. Então, assim, a água mineral, ela não passa pela osmose reversa, né? Ela não Não, passa por água esse mineral processo não de... tem tratamento. Ela tem só, ela só passa pela lavagem, o garrafão, certo? Aí ela vem do reservatório e faz um caso, certo? Agora, não, agora a outra, a adicionada de sais, que também é uma água muito boa. As nossas águas, olha, o estado do Rio Grande do Norte está de parabéns, porque as nossas águas são elogiadíssimas. E aí vocês vão ficar muito assim, surpresos quando eu falar. Eu vou primeiro dizer a legislação da água adicionada de sais, depois eu digo essa outra, né? Então, a água adicionada de sais também nasceu aqui no Rio Grande do Norte, né? Foi criada uma proposta de consulta pública e ficou arquivada na Anvisa, mas aí nós conseguimos desarquivar e aí colocamos para frente e ela saiu. É a resolução 182, que saiu no ano de 2000 e acho que é 2016. Não posso nem esquecer as coisas, estou esquecendo, né? E assim, porque são muitas, né? Esquece de nada. Esse ano passado, no ano passado, aí a água adicionada de sais, ela tem um padrão de microbiológico. Ela só exigia que não tivesse Escherichia coli, certo? Uhum. Então, era só isso aí. Mas a gente fazia no LACEN, só não colocava no laudo todos os ensaios da água mineral. E os fisicoquímicos também, né? A gente pede para fazer uma vez por ano, ou de 6 em 6 meses. Agora nós vamos regulamentar, fazer uma portaria com que eles entregam um plano de amostragem para a gente observar se ele atende à legislação ou não. Então, e a gente aprova ou reprova, e agora a gente vai regulamentar. E o ano passado, em dezembro, dia 23 de dezembro, saiu duas resoluções. Uma resolução, a 331, e elas regulamentam os novos padrões microbiológicos. Elas vão entrar em vigor, como nós gostamos de sempre fazer as coisas primeiro, nós já começamos desde... São tudo pioneiros já. Fizemos reunião com as mais, assim, foi enviado tudo por e-mail. Porque a reunião já estava... Então, as duas vão obedecer aos mesmos padrões, certo? E aí, no caso, todo mundo gravou, né? Resolução 331 de 2019 e a IN, que é a Instrução Normativa 60, que diz, ela revogou o artigo da 182, dizendo que ela só exigia aquele ensaio, né? De E. coli. Sim. E essa também revogou a 275, a resolução 275, que era o padrão microbiológico da água mineral. Aí, no caso, quando nós começamos a coletar amostra esse ano, nós ainda conseguimos coletar 12 empresas, certo? De águas minerais. De águas adicionadas, nós coletamos até mais. Só que quando aconteceu, né, os primeiros casos, a gente não pôde mais viajar. E aí as águas da Grande Natal, né? Que Natal não tem água mineral, era Natal. Ficaram as de Apudu para coletar, só essas. Aí, no caso, a gente
começaram as pessoas a perguntar, né? Porque todo mundo com medo do novo coronavírus, né? Que pega no ar e tudo, e os caminhões chegam com os Sim. cartões, né? Vocês já observaram como eles são mal armazenados, né? Assim, quando eles vêm no carro, né? Tudo aberto. Então, eu vou pedir para vocês, para quando Exatamente. vocês comprarem água, vocês preservarem a tampa, para devolver o garrafão com a tampa, para que ele não se suje tanto quando ele for para o engarrafador, certo? E, no caso, nós nos reunimos lá no setor e a gente foi pensar como a gente ia fazer para eliminar essa etapa, porque tem uma etapa ainda em cima do caminhão, quando o operador da empresa está recebendo os garrafões, que ele vai cheirar cada garrafão para ver se ele tem cheiro de gasolina, se ele foi usado para outro fim, se ele tem cheiro de leite, se ele tem cheiro de óleo, até na cozinha. Diz que até na cozinha, se ele ficar na cozinha, ele pega cheiro de comida. Então, quando coloca a água sai com esse sabor. Pensamos em fazer cheirar o garrafão, porque o garrafão vinha de todas as fontes, né? Todo mundo ele ia usar luva, podia usar até uma luva. Então, criou Sim. um processo que o garrafão, ainda em cima do caminhão, ele sofre um jateamento de água. Essa água ela é uma solução de água clorada ou então com ozônio, água com ozônio. A água clorada, ela demora mais, que o cloro demora mais, é menos volátil do que o ozônio. Diviane entrou. Então, só o pessoal conhecido, né? Tereza conhece mais gente que eu. Aí, no caso, a gente criou esse processo, né? E nos reunimos com as empresas, e as empresas, elas adotaram. E para vocês verem como o nosso processo ele estava tão bom, que a Binan fez uma nota, nota técnica e divulgou. A Binan é a Associação Brasileira de Indústria de Águas Minerais. Então, nós não estávamos fazendo nada errado. Para vocês verem que vocês têm de ter cuidado com a água, mais com o local, com o transporte e com o local onde vocês compram a água, certo? Eu vi algumas coisas assim, né? Como identificar se a água tem procedência, né? Solicitar a licença sanitária do local, né? O laudo da empresa. Quando for comprar, eu quero ver o laudo. Quem deve ter esse laudo, Celinha? Eu acho que a empresa, quando vende, ela pode dar um laudo do lote, entendeu? Ou enviar para a distribuidora, né? E para o supermercado, tipo assim, o supermercado vende água. Mas vende mais em distribuidora do que em loja, né? As lojas são melhores do que as distribuidoras, né? Porque tem umas distribuidoras que são muito desorganizadas, para assim dizer, né? Que a gente vai coletar a amostra e ver como é. Então, eu vejo isso, a questão da procedência, solicitar se tem licença, observar se possui o lacre, como você falou. O lacre é a parte que tiver da tampa, que ele tem um selo fiscal. Esse selo é da tributação. Mas a tributação, ela só vende o selo se a água tiver com o alvará atualizado. Se ela não tiver alvará, ela não tem direito de comprar o selo, certo? Então, vocês prestem atenção a esse selo. Parece com o selo do cigarro. Ele parece com o selo do cigarro. Eles pagam aquele imposto, né? É a forma de imposto, né? E aí, no caso, esse processo, isso foi o que nós implantamos do início da pandemia, né? Nós eliminamos essa. Que massa, então vocês foram as pioneiras, criamos então, né? esse. Tanto faz água mineral recebemos como água de sais, bastante parabéns do pessoal, né? E assim, o segmento das águas das águas minerais, eles
entraram em contato com a gente, como também o pessoal das águas adicionadas, porque por nós sermos fiscais, né, isso não quer dizer que a gente não pode falar com as pessoas. A gente não pode ser omissa, né, no caso errado, mas a gente, nós conversamos com as pessoas, se elas ligam para o serviço, a gente fala, e eles estão fazendo. Nós mandamos um vídeo mostrando como era essa etapa que nós introduzimos, né? E até agora essas indústrias elas não pararam de trabalhar, porque a água ela é um bem essencial, né? Nós não podíamos ficar sem água. E vocês sabem que nós passamos muito tempo sem água, né? Porque por causa, assim, sem água que eu falo sem chuva, né? Foi uma escassez muito grande, um período muito grande. Esse ano nós estamos com os volumes dos nossos reservatórios maiores, mas a gente estava com volume morto. Então, isso aí foi muito bom, porque agora quem não quiser comprar água mineral, né, ou água adicionada de sais, a pessoa pode usar a água de cisterna ou de reservatório, aquela que quiser. A gente não pode opinar. Eu não posso dizer, compre água mineral, compre água adicionada. Não, a gente só pede que a pessoa olhe os cuidados, né? Então, para que vocês saibam, uma coisa que eu acho sempre bastante importante é a questão dos órgãos fiscalizadores. A água mineral ela é fiscalizada pelo antigo DNPM, que é o Poço, que hoje é a Agência Nacional de Mineração, e eles quem tratam tudo do poço. A gente olha o reservatório, até a Tereza hoje divulgou no Instagram, muito boa figura, e ela resume o processo todo, né, da mineral, das águas, né, o invase e tudo. Então, no caso, elas passam, aquele abrigo é uma casinha, a gente chama até parece uma casinha mesmo, onde fica a bomba, né? Fica todo o equipamento que ele sai para fazer higienização, né? E no caso, a gente vai ver só se inseto, se tá com vazamento, porque se tiver um vazamento lá no poço, como tá pingando água, né? Tá um respingo de água, pode entrar qualquer uma bactéria, né? Se tem uma brechinha, né? Uma fissura, ele pode ter uma contaminação, né? E aí vai para o poço. Em todas as águas, isso não é só em mineral, estou falando, porque agora eu estou falando na mineral, né? Que são os órgãos fiscalizadores. A cabine de invase é da competência da vigilância sanitária. Só quem faz somos nós do estado e o município de Parnamirim faz as águas de Parnamirim. As águas que são localizadas em Parnamirim. E, no caso, agora o monitoramento só nós fazemos, só o estado faz. E no comércio, quem faz é a vigilância municipal. Então, quem for da vigilância municipal aí, já vai aprender que, a partir de agora, já vai olhar para as águas com outros olhos, né? Que sabe, não é para atacar, agredir, mas tem de observar o armazenamento, tudo, se é limpo, se é coberto, se os caminhões, os veículos, lavagem, né? Impermeável, assim, é de borracha, borrachado. Se for de madeira, ele fica mofado. E o carro não é obrigado a ser baú, mas muitas águas têm carro baú, caminhão baú. Ele tem de ter proteção na lateral e na cobertura. Tipo carro, aqueles carros pau de arara, né? E não pode ficar aberto assim, não pode transportar os garrafões sem uma proteção. Aí, no caso, as águas adicionadas, né? Elas não são fiscalizadas pelo DNPM, elas são fiscalizadas só pela vigilância sanitária, certo? Celinha, desculpa, eu tô rindo com Diviane. Diviane, daqui a pouco eu falo com... Desculpa, Celinha, sim, desculpa, você estava falando Diviane. Vai, Celinha, desculpa. O que ela fez, Diviane? Ela falou que os sais das águas, ela tem dúvida em relação... Daqui a pouco a gente fala as perguntas, né, Celinha?
Então, as águas adicionadas, elas são fiscalizadas só pela vigilância sanitária, certo? Então, nós olhamos a nota fiscal para ver se ele comprou sais, né? Porque ele pode dizer assim, Tereza já acompanhou, né, nas inspeções, eu coloco tais sais. A gente o que mais vê é o bicarbonato de sódio, né, que é um sal mais barato, e também o sal, o cloreto de sódio, que é o sal, né? Eles podem colocar, né, o cloreto de sódio, que é permitido. E aí, no caso, eles têm esse dosador, e eles fazem, e o laboratório, algumas empresas, elas fazem uma titulação, certo? Já estão fazendo o fisicoquímico, para ver o teor de sais, porque é difícil. Tem uma empresa que ela usa 4 sais, imagine, quando é só um, é bem mais fácil. E o laboratório ele vai começar a fazer a titulação, né? Quando passar essa pandemia, ele já vai começar a titulação. Porque não conseguiu comprar os equipamentos, assim, porque só faz se aparecer para comprar, né? Porque existem equipamentos. E assim, os sais, a pessoa tem de ver a composição, o rótulo. A rotulagem também é diferente, porque o rótulo da água mineral ele é aprovado pelo DNPM, o antigo DNPM. E, no caso, é publicado em diário oficial e ele não sofre modificação. Aí, depois que ele é publicado, eles levam para a gente ver. Ou até antes, depende. Depende muito da empresa. Às vezes, elas não sabem. E aí, no caso, a gente olha... a legislação deles diz que ele pode colocar, vamos dizer, um exemplo, 3 meses. Então, válido por 3 meses. A nossa, não. A nossa diz que a validade tem de botar o dia e o mês que vence. E o lote, porque isso dá rastreabilidade para a gente saber. E também não pode colocar essa validade na tampa, nem carimbado, nem de jeito nenhum. Porque quando a pessoa inverte o garrafão, aquela validade, ela se acaba, né? Porque você tira o lacre, então você não tem a validade. Se acontecer um problema de doença ou uma contaminação, você não tem como rastrear aquele produto. Já a garrafinha de 500 ml, ela pode ter a validade na tampa, como o refrigerante tem. Por quê? Porque a tampa faz parte do rótulo. Menos a água de 20 litros e de 10 litros, certo? Porque você não consome de uma vez, certo? Então, tem de preservar e a validade tem de estar no rótulo. E, no caso, esse rótulo, ele passa por esses processos e aí passa por análise também do LACEN. O LACEN é que faz análise de rotulagem. A gente faz algumas orientações e exigências, mas com o apoio do LACEN, né? E, no caso, a questão dos sais, né? Eu acho assim que o que a gente tem dúvidas, às vezes, é como ver essa questão se foi colocado, porque existe ainda esse problema de equipamentos, né? A qualidade, porque assim, ele não coloca todos. Eu vou dizer para vocês, até anotei aqui, para não errar. O cálcio são 25 miligramas, certo? Que pode conter em 1 litro d'água. O magnésio pode ser 6,5 miligramas, é tudo muito pouco. O potássio, 50 miligramas. E o sódio, 60 miligramas. E a água, ela não pode ultrapassar, ela só pode ter, no mínimo, 30 ml por litro. 30 ml de sais na água, certo? Então, eles fazem uma composição antes de botar os sais e uma após. Então, após, eles têm de ver que teve um aumento de sais, que são de sais minerais, que tem de ser até 30 ml por litro, certo? Então, se é uma garrafa de 500 ml, né? Mas, geralmente, essas águas adicionadas não têm garrafinhas, elas têm mais garrafões. Aí, ele tem que ser 15, né? Que é menos de 1 litro. E, assim, a questão da validade, que é importante, e também a validade do garrafão, tanto para um como para outro. Por que tem validade no garrafão? Não é isso? A gente se pergunta por quê? Essa lei é uma lei do DNPM, acho que é uma portaria. O DNPM criou essa portaria, essa lei, e, no caso, ele tem validade de 3 anos.
Então, todo mundo tem de observar que essa validade, se você pegar um garrafão, nós hoje são 25 de julho, né? Então, se eu pegar um garrafão, comprar hoje, com a data de validade 26 de julho, quando eu for comprar, eu não compro mais. Por quê? Porque ele está vencido já, não é? Então, eu tenho de observar e não comprar água com o garrafão perto de vencer, porque não é a água. Você perde o garrafão, porque o garrafão somos nós que compramos, não é? O envasador só invasa a água, né? Mas nós é que compramos. Uma outra coisa, por que 3 anos? Não é? A gente vê, tem garrafões bem novinhos, mas ele já está vencendo, ou até vencido. Por quê? Porque ele passa por um processo de desgaste muito grande, porque tem 4 tanques. Então, são 3 lavagens e um enxágue, né? Tem uns que ainda passam o ozônio, água ozonizada para esterilizar o garrafão. E o uso frequente desse desgaste, né? O excesso de sol, quando ele viaja, nós vivemos num estado muito quente, então o excesso de sol ele também pode ressecar o garrafão, né? E o garrafão se quebrar. E uma outra coisa é o transporte inadequado. Se vocês vissem, nós, para coletar amostra, os meninos têm uns engradados, certo? Tipo aqueles engradados de 6 refrigerantes, eles têm um engradado para cada garrafão. Então, eles não quebram nenhum garrafão. E era desta forma que deveria ser transportado os caminhões de água, certo? Porque o garrafão ele fica bem acomodado dentro daquele engradado, que é unitário, certo? E vamos ver os veículos, né? Eles devem ter piso, já falei, não foi piso lavável, está protegido na lateral, né? E na cobertura, o armazenamento, né? A gente vê muito água no chão, né? Não é? Não é isso que a gente vê? Chega num local, a água está no chão. E aí, no caso, ela tem que estar sobre pallets ou estrados, né? O pallet, a gente chama pallet aquele de PVC, né? O de alumínio. E tem os estrados que são de madeira, que às vezes eles estragam até os produtos, né? E ele não pode estar próximo da luz solar, né? Às vezes o povo coloca assim, eu já fui num local bem interessante. A gente recebeu uma denúncia e teve audiência pública, né? E a gente foi, eu e Lúcia. Lúcia está aí assistindo. E aí, no caso, eu fui anotando só os tópicos, certo? A pessoa que fez a denúncia tinha um dossiê, assim, dos 3 dedos. Eu digo, pronto, vai matar nós aqui todinho, né? Matar as duas. Eu acho que Lígia estava também. Tenho a impressão que estava. E aí, quando eu falei para a promotora que se a água a pessoa disse que comprou água e a água ficou verde, eu digo, olha, senhora, fique satisfeita, porque a sua água era mineral. Porque se ela ficou verde, é porque ela era verdadeira. Porque só a água mineral, que é uma água viva, né, que eu falei no começo, ela pode conter microalgas e são tão pequenas que elas passam no filtro, que elas passam por filtração. E ela faz o quê? Ela drena de São Gonçalo, entrou. Então, o que a gente vê é isso aí, né? Que ela faz a fotossíntese. E aí eu fui ver o armazenamento da água, a promotora fez questão que a gente fosse ver. E ela estava num local que tinha só pérgola, certo? Então, o sol, a parede tinha mofo, e ela estava armazenada ali. Eu digo, então, aqui não é o local adequado, né? De jeito nenhum. Sim. Porque a gente tem de ter esse cuidado. Então, tem de ter um pallet ou um estrado para colocar água. Ela não pode estar em local que tenha cheiro forte. Por que que no posto de gasolina não pode vender? Não é? Por causa do Por quê? combustível. Tem o cheiro de combustível que passa para Sim, a água. absorve. Ela absorve. E outra coisa, o frentista ele pega no gargalo do garrafão e pega naquela, né,
como é que chama aquilo ali, para abastecer o carro, né? Hoje ainda está sendo assim, né? Porque com essa pandemia, todas as coisas estão melhorando. As pessoas estão sendo mais higiênicas, estão tendo mais cuidados, né? E aí, isso aí foi muito difícil quando saiu a 173, porque ninguém queria cumprir. Mas a gente conseguiu que hoje em dia as empresas, os postos de gasolina têm lojas de conveniência e as águas minerais são dentro da loja de conveniência, certo? Isso aí é muito bom. A gente vai apresentar ainda esse ano, se der tempo, quando essa pandemia baixar mais essas mortalidades, né, que está muito alto o índice, a gente vai apresentar uma série histórica que o LACEN está fazendo para nós, das águas, para ver para todo mundo, e vamos colocar no nosso site, vamos colocar no site da CESAP, e uma promotora também ofereceu para a gente, uma procuradora, para a gente colocar no site do Ministério Público. E aí vamos decidir, né? A subcoordenadora é quem vai decidir se vai ou não, colocar ou não. Então, a gente vai divulgar esses resultados, como essas águas melhoraram, certo? Hoje quase a gente não tem contaminação quando a gente faz a análise, né? O LACEN a gente faz a coleta, leva para o laboratório faz a análise e manda o laudo para nós. E aí, esse laudo, se der contaminado, como ela hoje, a gente faz uma amostra representativa com 15 laudos, ele tem o direito a pedir contraprova. Ele pede a contraprova. Se aquela contraprova, aquela amostra der contaminada, ele morreu aquele laudo. Ele se torna morreu não, ele se torna definitivo, certo? E aí ele é autuado. A empresa é autuada, certo? Então é importante que as pessoas saibam disso, porque a gente está fazendo muito trabalho para você não ter não ter nada, né? Exato. Não fazer nada. Não é que a gente queira penalizar, certo? E aí, no caso, quando a água dá boa, o primeiro laudo deu contaminado, que pode acontecer, o segundo deu bom. Aí tem a amostra testemunha, que é do LACEN. Aí o LACEN marca outra amostra, outra análise e faz. Se der bom, aí ele não tem problema. Agora, se der igual ao primeiro laudo, aí ele é autuado também, certo? Tem os modelinhos todos. Celinha, você quer começar a responder as perguntas? Porque já está faltando 15 minutos. Vamos, né? Eu já falei no armazenamento, né? Todo aqui, acho que o que tinha para falar, transporte. Aqui tinha só uma coisa que você tinha falado para mim, que é rápido. Quais os perigos de comprar e consumir água? Eu já até falei, né? Que é você pedir a procedência, né? Porque os garrafões, por que não devemos comprar água que não seja envasada, lacrada, com o selo fiscal? Porque o selo fiscal, eu estava perguntando para o pessoal agora. Por quê? O pessoal não estava verificando o selo fiscal. Ela não é clandestina, certo? E aí vamos divulgar o nosso trabalho, o trabalho dos envasadores e o trabalho da tributação também, né? No caso, quando se encontra uma água vendendo na porta, como está aparecendo agora nos municípios, é assim, coloque uma moedinha, a gente já recebeu, já mandou até para o Ministério Público, coloque uma moedinha e retire por R$ 2, certo? E a qualidade daquela água, você sabe? Não sabe. Ele paga algum imposto? Também não. Então, a gente pede que, e assim, as pessoas levam um garrafão, que ele passa uma água em casa, como ele lava, ninguém sabe. Esses garrafões, no processo produtivo dele, na área suja ainda, porque eu considero a área suja. Então, eles passam por pré-lavagem externa e pré-lavagem interna. Depois é que eles entram, que tem 4 tanques, certo? E aí, como é que uma pessoa pega um garrafão que ele tem em casa e leva para comprar uma água? Aí depois ele diz que foi da água que ele bebeu. Não, foi da sujeira, o garrafão impregnado, ele fica limoso, ele pode ter aerosóis, pode ter tudo, né? E aí agora vamos... Exatamente. Mais né? Já tem muitas. Celinha,
como é feita a reciclagem dos garrafões? Quem é que recicla? Quem tem essa responsabilidade de reciclar? É a própria empresa? Por aquela questão de logística reversa? Como é que é? As empresas, o sindicato, ele já tá, o sindicato das águas minerais, né? Quando a gente vai numa água, a gente já pede para que ele triture e venda, certo? Esses garrafões quebrados são vendidos para a fábrica de cano, de canduíte, daquelas caixinhas de energia, de colocar tubulação, né? Tomada. Eles não podem nem devem ser reciclados no preparo de garrafão. Todo garrafão ele tem de ser de polímero virgem e o aditivo, que é aquela corzinha azul, também é nova, certo? Existe uma fábrica em São Paulo que tem uma fábrica que usa reciclado, mas o reciclado as rebarbas da fábrica de garrafão. Quando sai o garrafão, eles passam uma faca afiada, não é uma faca, é um negócio parecido com a faca, e é um utensílio. E eles cortam aquelas rebarbas. Aquela rebarba é virgem, certo? Ela pode ser utilizada. Não do garrafão. A do garrafão quebrada, não, certo? Entendido? Celinha, outra coisa. Perguntou aí quanto ao pH. Existe algum pH ideal? Sobre aquelas águas que tem pH alto, né? Quer dizer, será que pode colocar no rótulo? Como é que Olha, é? as águas minerais, tanto as minerais como as adicionadas, eu acho que elas colocam pH. Só que não existe isso, não. Eu já li, dizem que vamos dizer, fake news, né? Porque as águas da região norte, têm pH 9. Eu fiquei besta. Mas é permitido colocar o nome assim, pH alto? É permitido Não, colocar? pH não, ele tem de colocar esses dados, condutividade, pH, ele tem de colocar, certo? A água adicionada não é exigida, ele tem de fazer essas análises, Sim. certo? Porque através dessas análises se baseia outras. Mas as águas adicionadas ele tem de colocar. A água adicionada ela tem de colocar o poço artesiano e tal, certo? E Sim. no caso, a água mineral, ela tem que botar o nome da fonte. Porque não é fonte? Tudo no rótulo. Existem diferenças. A gente está sempre vendo esses rótulos e mandando as exigências. Porque às vezes o rótulo é aprovado, depois de aprovado, algumas pessoas elas mudam um pouco, sabe? E a gente, quando retorna, a gente faz nova exigência, certo? E o prazo que a gente dá Não, o prazo que a gente dá é só fazer outro. Sim. Pode falar. A Alice está perguntando qual a localização mais adequada para condicionar os garrafões secos ou os garrafões cheios, né? Qual a melhor localização de casa para ela não ficar pegando qual o espaço cheiro, né, da casa? Vamos dizer, eu vou dar o exemplo da minha casa. A minha casa tem uma área de serviço e no apartamento tem uma área de serviço e tem um quarto que vamos dizer, da área de serviço. Então, eu armazeno meu garrafão lá, longe de tudo. Não tem nada de cheiro, nem nada. Sim. E eu consumo água de 10 litros, porque é uma água, demora menos, né? Não fica velha a água. Celinha, me diga uma coisa, tem condições de um poço desse se contaminar? Um poço de água mineral? Tem. Qualquer poço pode se contaminar. Se ele estiver pingando, como eu disse a você, o poço, se ele não tiver estanque, né? O nome correto é esse, estanque, ele está lacrado. Se ele tiver uma abertura, porque assim, quando tem aquela tampa, se coloca silicone no cimento com silicone e fica vedado, se a pessoa não está usando. E aí, se der qualquer um problema desse, a pessoa tem o DNPM, a gente vai com o DNPM, certo? Porque nós temos o laudo. E o DNPM não tem. Por quê? Porque o laudo deles é feito de 3 em 3 anos na rede de laboratórios do DNPM, que é de produtos minerais, o LAMIN, certo? Então, de 3 em 3 anos, eles fazem aquela análise para saber se a composição química da água continua a mesma.
A Sim. microbiológica não fazem, não, eles fazem a fisicoquímica. Então, aí se acontecer de uma mudança de algum sais minerais ou oligoelemento modificar, ele tem de fazer esse lá, ele troca o rótulo. Então, às vezes, acontece do LACEN fazer uma análise e ter um erro no rótulo, mas ele tem de passar 3 anos para poder fazer um novo rótulo, certo? Eles estão pedindo aqui uma live sobre agrotóxico, viu? Quem é? Quem Essa é que... linha, como é que é essa linha? Você aqui é o quê? Vamos fazer um, eu pensei nisso. Naquela de Débora, eu pensei. Eu complementaria bastante aquela ali com os Celinho, qual é seu cargo lá na comissão dos agrotóxicos? Qual é o seu cargo? Também é um cargo de. Eu não sei como é que é. Como é que é, Eu Celinho? sou Nunca me falou. coordenadora do Fórum de Combate aos Agrotóxicos no estado na saúde do trabalhador, certo? É chique demais, Celinha. Da É saúde do chique. trabalhador, É da sociedade assim, com a e da professora. sociedade, certo? E aí, no caso, eu coordeno esse fórum, porque esse fórum fechou por falta de pessoas para administrar. E aí teve uma eleição lá na CPS, de uma reunião que a gente precisou, as vigilâncias estavam lá, a CPS em peso, né? E aí a gente ligou para a procuradora e perguntou quem era que estava administrando o fórum, porque a gente ia para a reunião e depois pararam em reuniões, né? Aí ela foi e pediu para a gente assumir o fórum, certo? Aí tem reunião, a plenária que elege. Eu fui reeleita pela 3ª vez, esse ano, em É março. chique demais. Celinha, eu acho assim, as perguntas. Alguém tem mais perguntas? Perguntando para a Celinha poder dar seus últimos avisos. Celinha, que mais, meu Deus? Porque, Celinha, me diga uma coisa. Qual é a validade do garrafão? 3 anos, é? A 3 validade do anos, garrafão? mas essa lei é do DNPM, certo? Só que, às vezes, o garrafão está bem novo. Está novo ainda, mas ele tem de obrigatoriamente sair de linha, viu? Não pode ficar, E não. é? Porque ele pode não estar desgastado. E às vezes um garrafão com 1 ano, ele já está totalmente desgastado, com ranhuras. Aquilo ali, aquelas ranhuras que a gente não vê, elas guardam micro-organismos, certo? Que vão para a água e vêm para nós. Então a gente tem E de você observar falou. isso. E você falou uma coisa importante nessa linha, porque também pode haver também a migração dos compostos, né? Com Os certeza, talatos, né? Os plásticos, né? Os com etilenos, né? certeza. Os É. polímeros, né? De etileno e para a água Polímeros. contaminar também, né? Nessa linha que você acha? Com certeza. Mais alguma Caramba, pergunta? a Diviane falando, evita contato Esclarecidos, com. devidamente esclarecidos. Diviane, ó, só nossa água solarizada, a do garrafão não. A do garrafão não é pra ficar no sol. Ai, Jesus. Jesus, mais alguma dúvida, pessoal? Eu acho assim que foi ótimo para vocês, né? Não sei se vocês não sabiam dessas informações. Eu acho que isso é uma conversa que é necessária, né, para todos nós. A gente pode marcar uma sobre agrotóxico, né? Porque eu assisti a live de Débora, ela falou sobre os mimimis dos alimentos. Eu complementaria ali, porque minha alimentação é bem orgânica, é bem agroecológica. Eu não sou aquela pessoa que consome alimento da rua, eu só almoço em casa, tomo café, almoço e janto em casa. Então, aquilo que ela estava falando, parece que ela estava falando para mim. Todo mundo lá na vigilância, o pessoal compra no local, agora está tudo fechado, mas eu almoço em casa. Ah, Mari. Celinha, pois, fala aí seu último recado para o pessoal a respeito das águas, do consumo. Dê seu último recado aí, que já está avisando É que aqui já. nós temos, eu vou falar para vocês, mas eu nem coloquei aqui, porque eu não sei decorado, não, assim. Existe da OMS, né, que foi criado os direitos da água, então é importante que tem um que eu gosto muito, mas eu não sei assim na minha cabeça não. Eu até falei lá naquele curso da Paraíba, né, que todo o povo, todo cidadão é responsável pela água, pela água. A água é um bem comum, é um bem de todos. Então, nós todos somos responsáveis por tudo da água. Então, se passa um carro com água
mal armazenada, né, no caminhão aberto, nós somos responsáveis, podemos denunciar a vigilância daquele município para ele ir até lá, né? E aí a gente ter uma água de qualidade e vamos continuar assim, porque assim, eu tenho orgulho de dizer, certo? Que a nossa vigilância, ela pode não ser valorizada, mas o trabalho que a gente faz é bom, muito É bom. verdade. É reconhecido. Tereza participou do curso que nós fomos chamar. Eu fui chamada, convidei Lorena e convidei uma amiga do Ceará. Pois é, fiz todo o planejamento, preparei as aulas, organizei com Lorena e nós dividimos, porque ficava muito cansativo para mim dar aula, 3 dias de aula. E eu foi para Paraíba, certo? Todo o Brasil estava presente e eu lá dando aula. Celinha aqui, o pessoal desejando muitos parabéns, excelente live. Eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer, Celinha, por ter aceito esse convite. Muito obrigada. O pessoal adorou. Tá adorando aqui. Parabéns, parabéns. Celinha arrasa, pessoal. Celinha arrasa. Ah, minha filha. Você vê, né? Muito, muito, muito obrigada, Celinha. Gratidão e gratidão a todo mundo que esteve aqui. Viu? Muito obrigada. Viu? Um beijo. Vou encerrar a live. Obrigada, Celinha. Muito obrigada mesmo por tudo. Tchau, pessoal. Tchau. Vamos fazer outro.